Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Falando com Deus é o tema que nós estamos trabalhando esse mês. E lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5, o Senhor fala sobre oração. Não é só lá que ele fala disso, mas lá ele fala de uma oração muito conhecida que nós chamamos de Pai Nosso. Na oração, é interessante que ele não fala sobre o rito da oração no sentido de onde e a postura, mas ele fala do como. E o como tem menos a ver com as palavras que eu vou usar e mais com a consciência com a qual eu oro. Olha que ele, quando começa a ensinar a oração, ele fala sobre os conceitos equivocados dos religiosos, que eles aplicavam na oração a Deus. E então ele ensina o conceito adequado. E nesse conceito, nós encontramos uma das coisas, são várias, mas uma delas é intimidade. Como é interessante, né? Você, quando vê duas pessoas conversando, você logo identifica o nível de intimidade dessas pessoas pela maneira deles se comunicarem, pelo tipo de comunicação, pelo conteúdo da conversa, pela maneira que eles se expressam, que eles se olham ou que eles se tocam ou não enquanto conversam. E na oração do Pai Nosso, que nós aprendemos com o Senhor, nós vemos uma expressão profunda de intimidade do filho com o Pai. Outra coisa extraordinária, ele nos leva a um caminho de oração que é acolhedor, que é tranquilizador, é um caminho que nos sereniza, que nos dá segurança. Ele nos leva a esse caminho do relacionamento onde nós expressamos a confiança de que temos um Pai. E nesse sentido, Pai é essa figura acolhedora, é provedora, sustentadora, que traz segurança, instruidora, protetora. Pai nosso que estás no céu. Ele nos traz o conceito de comunidade. O Pai é meu, não é meu, o Pai é nosso. É o conceito de que eu vivo em comunidade e eu oro ao Pai meu, mas também dos meus irmãos. E isso, além de me dar esse primeiro olhar, essa sensação de acolhimento, de segurança, de proteção, de provisão, de manutenção, eu também recebo essa sensação acolhedora novamente, de vida comunitária, de não estar só, de ter pessoas comigo e ao meu lado, que caminham comigo, eu ser parte, eu me senti, eu tenho a sensação de ser e pertencer a uma comunidade. Então eu falo com esse pai. Nessa oração, ele nos ensina sobre esse caminho de falar com Deus como num processo terapêutico, de cura. Como é bom poder falar com alguém. E claro, nós não dispensamos e não devemos jamais dispensar pessoas, porque falar com o semelhante é extraordinário, porque nós nos identificamos com ele. Então, falar com um ser humano é necessário. Hoje, paga-se, em alguns casos, paga-se muito caro para ser ouvido, por exemplo. E isso se faz nos consultórios de psicologia, de terapeuta, de terapias, enfim. Mas que bom que o Senhor nos ensina que nós devemos falar com o Pai. E esse movimento nosso em direção a Ele é do filho que expressa ao Pai, sem medir palavras, as suas emoções, as suas necessidades, as suas angústias, mas fala tudo, não deixa nada reservado, nada guardado. E isso então tem uma função terapêutica sobre nós. Nos traz essa sensação de que, embora sabemos sim que o nosso Deus é onisciente, portanto conhece tudo o que há em mim, eu também posso falar com Ele tudo o que há em mim, e isso me liberta na minha relação com Ele, e isso me ajuda na minha relação com o próximo. Falar com Deus
é o caminho que o Senhor tem nos chamado. Passamos um período desafiador nessa pandemia, de muitas dificuldades e aflições, e medos, inseguranças e incertezas, e desconstruções de várias coisas. Isso nos trouxe uma transformação, antecipou muitas mudanças em nós e na nossa sociedade, e é tempo de nós nos exercitarmos ainda mais. Jesus, ainda no capítulo 6 de Mateus, ele fala inúmeras vezes: quando vocês orarem, quando vocês orarem, quando vocês orarem. Por quê? Entende-se que era uma prática comum dos discípulos falar em oração, e nós falamos a Deus. Então é importante nos exercitarmos nisso. Ore ao Senhor, fale com Ele, abra o seu coração. Fala das coisas que estão dentro de você, que você entende, que você não entende. Fale do que você sente, do que você não consegue expressar por palavras. Fale do que passa na sua cabeça. Fale com o Senhor em todo o tempo e certamente isso lhe trará transformação. Vamos caminhar juntos nessa jornada de oração. Um beijo a todos e uma semana de paz.